De volta e eu falo de saúde com o Dr. César Santiago. O nosso assunto é a terapia conhecida como constelação familiar. Dr. César, para quem ela é indicada? É um trabalho indicado para todas as pessoas. Porque o que ocorre? O nosso relacionamento com as pessoas, no trabalho, nosso relacionamento primeiramente conosco mesmo, tudo começa na nossa família. Então, quando eu estou posicionado internamente, energeticamente, de uma forma conflituosa no meu sistema familiar, eu estendo isso para a minha vida. Para os outros tipos de relacionamento. Outros tipos. Então, se é um homem que tem uma relação conflituosa com o pai dele, por exemplo, então ele vai também ter um relacionamento cheio de conflitos, certamente com as outras pessoas. Se ele for casado, então ele vai ter possivelmente uma possibilidade, né, de se relacionar mal com a sua esposa, mal com seus filhos e também mal no trabalho. Quando o trabalho da constelação familiar faz esse movimento, que às vezes algo que não ficou bem resolvido entre ele e o pai, e ele se posicionava de uma forma em que ele triangulava ali um relacionamento difícil entre o pai e a mãe, e ele permanecia entre os dois, então essa triangulação ele também vai levar para a sua vida. E o trabalho da constelação é esse filho, então, ele permanecer apenas como filho na família dele. Entendi. E quando ele olha para isso, ele faz a constelação e ele sai daquele lugar onde ele ocupava, que não era o lugar dele, e ele também vai começar a fazer isso na vida. Então ele vai melhorar o relacionamento dele com a esposa, com os filhos, no trabalho. Tá, e especificamente, por exemplo, com um problema de relacionamento, como a gente está falando, com a família faz a terapia junto? Como é que ela funciona no processo? No caso, por exemplo, vai a pessoa que tem a questão que ela gostaria de trabalhar. Não precisa pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão. E vamos imaginar uma pessoa que tem um quadro de uma depressão. Muitas vezes, a pessoa, ao fazer o trabalho da constelação familiar, e aquela pessoa que diz assim, eu tenho tudo para ser feliz e não sou. Por que isso acontece? Porque existe um vazio dentro dela. Sim. E às vezes, quando nós fazemos a constelação, ali fica claro que aquela pessoa faz um movimento, às vezes, em direção à avó que morreu no parto. Isso inconscientemente. Né? Então, essa pessoa, ela fazendo esse movimento em direção àquela avó, por quê? Porque a mãe dela também estava levando isso dentro dela. E então, essa neta, ao fazer isso, ela faz por amor tanto à sua mãe, como também em relação àquela avó que morreu cedo. É uma coisa instintiva, mas que prejudica a vida dela. E que deixou os seus filhos pequenos. Entendi. Então, essa informação, ela permaneceu no campo. E essa neta, então, vai entrar em contato com essa informação e carregar isso dentro dela, esse vazio dentro dela. E com a terapia, ela trabalha isso e acaba com o problema, por exemplo? Cura completamente. Esse vazio é preenchido, porque é um vazio, muitas vezes, que não pertence a ela. Claro. Ela carrega um sentimento, muitas vezes, é um sentimento adotado de alguém do sistema. Sim. E o trabalho da constelação ajuda essa pessoa a se curar. Tá. E no relacionamento entre casais, que é uma coisa muito séria, né? Então. A pessoa namora, se dá bem, Sim. É tudo maravilhoso, depois casa, fica um tempo junto e começa as brigas, Sim. até às vezes chega em separação. O trabalho da constelação familiar, Bert Hellinger, ele auxilia muito nos relacionamentos. Muitas vezes os casais eles vão se distanciando, vão afastando, não por falta de amor, mas pelo emaranhamento de cada um. E o que é o emaranhamento? É um movimento interno que cada um deles faz em direção ao destino da sua família, ao que ocorreu lá atrás. Então isso vai distanciando os dois. E o trabalho da constelação é um jeito de curar as pessoas, de fazer com que, então, esses emaranhamentos sejam dissolvidos. E aí vem a cura
E eles aproximam. Sei. Bom, agora tem uma outra questão, se a terapia, ela também é aplicada nas organizações, nas empresas, né? De que maneira isso é feito, doutor César? De que maneira ela pode ajudar uma organização, por exemplo? Sim. Assim como uma família tem uma alma, uma empresa também tem uma alma. Então, por exemplo, às vezes uma empresa tem tudo para prosperar, mas ela começa a ir mal, não consegue vender os seus produtos. Por quê? Porque às vezes alguém do sistema, um dos sócios, por exemplo, ele não foi reconhecido ou ele foi colocado de lado, essa empresa perde força. E o que acontece? Quando ela perde força, é como se esses clientes também não conseguissem, entre aspas, enxergar aquela empresa. Enquanto esse fundador não for honrado e ele é excluído, essa exclusão reflete na alma dessa empresa, desse sistema. Seria como assim, se os dois sócios não se dão bem, a empresa praticamente também não vai para frente. Exatamente. Seria isso, né? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e volta já com mais informações sobre a constelação familiar. Falando de saúde de volta, e eu continuo a entrevista com o Dr. César Santiago sobre constelação familiar. Dr. César, nós falamos agora sobre a questão das empresas, sobre como a constelação familiar pode ajudar as empresas. Na questão do relacionamento dos funcionários, como é que isso acontece dentro de uma empresa? Bom, todos nós levamos para a empresa e para o nosso trabalho aquilo que nós trazemos da nossa família. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um determinado conflito com sua mãe, um relacionamento difícil com a mãe, ela é extremamente exigente, onde quer que ela passe. Então, também na empresa, como eu disse, a família tem uma alma e a empresa também tem uma alma. E se, por exemplo, nessa empresa, uma pessoa ela foi demitida injustamente, então essa pessoa ela leva consigo o que ela gera de indignação, insatisfação, de raiva, isso não desapareceu. Uma pessoa que entra no lugar dela e vai trabalhar, assumir aquele cargo, ela carrega o sentimento daquela pessoa. Então o que ocorre? Ela nem sabe por quê, mas ela sente uma raiva, ela entra em conflito com os outros funcionários, ela começa a provocar determinadas situações de relacionamento difícil, de brigas, enquanto não for olhado para esse sistema, enquanto não for reconhecido o que aquela pessoa que foi demitida injustamente promoveu de bom dentro dessa empresa, não for olhado pelas pessoas que são os responsáveis por essa empresa, não tem jeito de desvencilhar dessa energia, desse sentimento. Caminho bom e reconhecer a pessoa, olhar para ela, dizer para ela, você prestou um bom serviço para a nossa empresa. Obrigado, obrigado. Eu entendi. Eu sinto muito a forma como eu demiti você, mas por favor. Então a pessoa resgatar as coisas boas. Então quando isso é feito de verdade no coração, isso resolve a situação dessa alma, desse sistema. Está muito interessante. Outra questão, doutor César, por exemplo, uma mãe, ela pode, por exemplo, buscar terapia para ajudar uma situação familiar, um filho, por exemplo? Sim. Então, os pais, dentro dessa ordem, podem trabalhar para os filhos. Então, se chega um filho e fala, a minha mãe está deprimida, eu estou aqui para trabalhar para ela. Então, isso a gente não pode fazer, isso é uma inversão da ordem. Sim. Mas uma mãe pode trabalhar para um filho. Um exemplo, doutor César. Eu já, como a gente trabalha em tantas cidades, uma vez uma mãe chegou e falou assim, eu tenho um filho que ele tem quase 50 anos e ele usa drogas já tem 30 anos. Eu gostaria muito que ele se curasse. E aí eu fiz a constelação. E aí, como a gente fala, escolha alguém que representa o seu filho, você, o seu marido e as drogas, por exemplo. E ali posiciona as pessoas no qual ela escolhe, e aí o filho fazia um movimento em direção a essas drogas, e ali observou-se, ficou muito claro que ele estava em contato com assassinatos que tinham sido feitos na família. Ele espiava por crimes que o avô
tinha feito. Que ele não cometeu, e esse avô era um coronel. E ele, então, esse neto, ele estava ligado às vítimas do avô. E ali, quando a gente coloca também os representantes, coloquei o representante para o avô, o representante para as vítimas, né? E ali há uma reconciliação. E depois de um tempo, depois de uns 6 meses, ou mais um pouco, essa mãe encontrou a pessoa que organiza nessa cidade e falou assim: olha, fulana, eu queria muito te encontrar para dizer para você que eu sou muito grata a você e ao César, porque o meu filho curou completamente das drogas que ele já usava há 30 anos. É como se for pegar um problema lá do fundo e expor ele e buscar uma solução. Aquilo que ocorre ali não é uma simples representação. Aquilo que ocorre realmente uma você vivência, movimenta, né? A energia desse campo. Independe para a alma tempo e distância. Então você faz uma cura da alma desse sistema. Isso atua sobre todas as pessoas. Então é uma cura de males que atormentam muita gente sem ela ter consciência, né, desse tormento, né? Agora, ela busca então trazer à luz a consciência? Sim. Então uma pessoa, muitas vezes, eu poderia dizer assim, imagina as marionetes que são movimentadas no escuro, por exemplo. Você vê um bonequinho se movimentando no escuro, parece que ele está levantando os braços, as pernas, mas existe alguém que está movimentando. Está sendo manipulado. Está sendo manipulado. Então eu colocaria assim, nós, olhando para uma pessoa, pensamos que ela está tendo um movimento livre, mas existe um campo que atua sobre ela. Um campo energético. Um campo energético que atua sobre ela. Então, quanto mais adormecida tiver uma pessoa, mais ela é movimentada por esse campo. As pessoas muito sensíveis, elas são aquelas que são o bode expiatório da família. Parece que você puxa tudo que é negativo. Ela carrega, né, a carga pesada da família. Entendi. Então, a constelação é um jeito de trazer à luz a consciência dessa pessoa, que tem essa sensibilidade, que carrega esse fardo pesado para a família, e muitas vezes ela poderia ter uma vida leve. A constelação é um jeito de tirar essa pessoa desse lugar, trazer luz para a consciência e ela realmente fazer um movimento mais leve para a vida. Doutor César, então, resumindo rapidinho, o que é a constelação familiar, do modo geral? A constelação, o mais importante. A constelação familiar é ajudar a pessoa a posicionar-se de uma forma harmoniosa, positiva, e onde ela realmente faça um movimento leve, tranquilo e prestando um bom serviço a ela, a família e também a sociedade. Para que ela se encontre diante da vida, seria mais ou menos isso. Posicionamento positivo perante a vida. Muito bom. Bom, muitíssimo obrigado pela sua presença, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, doutor César. Bom, para você, um grande abraço e até o próximo programa.